E agora aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, a gente vai falar um pouco sobre economia. Hoje é véspera de Natal, dia 24, mas a gente tem que pensar no que está por vir no ano que vem e entender o que aconteceu também agora durante o 2025. Professor Paulo Rabelo de Castro, economista, nosso colunista aqui no Jornal Gente, foi presidente do BNDES, do IBGE e está sempre com a mão na massa da economia brasileira também. Está chegando aqui no Jornal Gente nessa véspera de Natal. Professor, bom dia, seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. Um bom dia para você que nos acompanha aí no Jornal Gente, na Band News TV. Olha, eu queria dizer que é uma alegria grande para mim estar justamente no dia 24 presente, ambos trabalhando, mas trabalhando com muita alegria. É um trabalho que é um lazer, quase, é um passeio e pronto para passear mais uma vez sobre os temas da economia brasileira. E espero que vocês gostem do que a gente vai apresentar. O senhor já falou para a gente, professor, que 2025 teve algumas surpresas na economia e algumas surpresas positivas. O que o senhor detectou em termos de movimento na economia do Brasil nesse ano e o que podia ter sido melhor na visão do senhor? Sim, primeiro as surpresas, e as surpresas boas, porque afinal hoje é dia 24, a gente tem que esperar por surpresas boas, principalmente debaixo da árvore de Natal. E no caso da árvore de Natal da economia, a principal surpresa boa foi o mercado de trabalho, né, Thaís? O mercado de trabalho se manteve muito bem sustentado, abrindo postos novos em quantidade muito substancial, muito robusta durante o ano todo, e com também uma elevação sustentada, embora gradual, do rendimento médio do trabalhador. Então, não faltou para quem quisesse trabalhar oportunidade, quer no mercado formal, com a carteira assinada, quer nas várias atividades informais que ainda constituem uma quase maioria das atividades da população brasileira. Essa é uma surpresa realmente muito boa. A segunda surpresa boa, que até agora não foi adequadamente capitalizada, vamos dizer assim, pelas autoridades, principalmente pelo Banco Central, é a queda do ritmo da inflação. Os preços continuam subindo, ou seja, existe inflação sim, antes que alguém proteste dizendo que os preços continuam subindo, mas sobem com a velocidade menor. E eu me refiro quando digo que a inflação está mais baixa, a velocidade mais baixa da subida dos preços, principalmente nos itens básicos da alimentação. Eu mesmo que vou ao supermercado, que vou comprar hortifrutis, também no dia a dia percebo uma razoável estabilidade dos preços, e no caso dos legumes e verduras, etc., sazonalmente, inclusive, há recuos bastante razoáveis de preços em muitos itens, de forma que isso favoreceu ao consumo básico do trabalhador. Essa é uma segunda informação que a gente registra aqui. E quando eu digo que o Banco Central não capitalizou adequadamente, agora a primeira surpresa não positiva, que foi a manutenção em 15% da taxa básica de juros pelo Banco Central. Banco Central muito conservador, hiper preocupado com o andar da inflação, embora já visualizando a queda sucessiva do ritmo da inflação em 2025, ele permaneceu segurando a taxa de juros básica e, com isso, segurou todo o patamar das taxas de juros bancárias, atrapalhando quem quer entrar numa loja de eletrodomésticos e comprar a prestação, porque juros mais elevados entram no preço do produto, e mesmo que a loja diga divido em 10 vezes, divido em 24 vezes,
o juro mais alto está fazendo você pagar 2 vezes pela mesma mercadoria, praticamente, quando não mais do que isso. E se você quer comprar uma casa, que é um item de muito maior valor, hoje praticamente inviabiliza a prestação para quem é da classe média baixa. Então, nós estamos torcendo para que isso mude de figura em 2026. Eu diria que, por enquanto, esses são os principais destaques, para não falar, obviamente, do destaque da gastança pública, que continua muito bem, obrigado. O governo gastando muito mais do que arrecada, nós pagando esses juros e, obviamente, tendo uma repercussão, esse gasto público tendo uma repercussão de fazer com que a atividade econômica se mantenha, de forma que aquele primeiro aspecto, que é o mercado de trabalho sustentado, ele, em parte, é por uma razão não tão boa, que é o governo jogando mais dinheiro na praça através dos seus gastos não moderados e, obviamente, esse gasto tem uma repercussão de circulação de riqueza que é positivo. Tem dois dados ali do mercado, professor, que também devem fechar o ano de forma razoavelmente positiva. Me refiro ao dólar, que vai terminar 2025 num patamar mais baixo do que começou e oscilou em alguns momentos ao longo do ano, e a Bolsa de Valores, o Ibovespa, que bateu alguns recortes ao longo do ano e também deve fechar agora 2025, a gente já está no finzinho do ano, num patamar bem interessante de pontos. Qual que é a visão do senhor sobre esses dois indicadores? Eu concordo com você, e muito bem lembrado e complementado na lista. Em relação ao câmbio, quero lembrar o seguinte, que aqui, para nós, dentro do Brasil, o câmbio é basicamente custo-vida, porque o preço que mais é afetado pelo câmbio, para não lembrar outros, é o petróleo. E petróleo é gasolina, é óleo diesel, e óleo diesel é transporte, de forma que o câmbio, afetando o preço dos combustíveis na bomba, ele afeta todos os preços da economia e, neste caso, 2025, você lembrou bem, afetou favoravelmente. Houve uma relativa estabilidade do preço, dos preços combustíveis, também resultando nessa moderação da taxa de inflação, que já está dentro da faixa de controle do Banco Central. Ou seja, o Banco Central está perdendo as razões pelas quais ele mantém o juro tão elevado. E quando você fala do outro elemento positivo, que foi no caso, lembrando aí a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores. A gente, às vezes, nem fala tanto de Bolsa de Valores, que não são tantos os que nos acompanham que estão ali investindo em Bolsa. Que, aliás, até é uma pena, porque um país se democratiza quando ele tem mais gente acompanhando e investindo. O brasileiro médio, nós sabemos, né, Thaís, que normalmente não sobra muito dinheiro para esse investimento em Bolsa. Por quê? Porque, na realidade, uma boa parte da poupança que o brasileiro poderia fazer já lhe é tongada através de impostos indiretos que estão dentro do preço dos produtos e mais uma previdência social muito cara e, infelizmente, bastante corrupta. E é por aí que vai a poupança que iria para as bolsas. Ainda assim, há de se registrar, e você registrou bem, que a Bolsa teve uma evolução extremamente positiva, uma valorização de mais de 30%, mas é um conjunto relativamente limitado de empresas. Eu não quero botar água no chope dessa valorização, mas dizer que ela decorre de valorização em alguns segmentos particulares, em alguns preços, em algumas cotações de empresas. Eu preferia estar comemorando nesse Natal a valorização generalizada das empresas brasileiras, independentemente de elas estarem cotadas
em bolsas. E para isso nós precisaríamos de condições macroeconômicas mais favoráveis em 2026. Pois é, e aí quando a gente olha o indicador master da economia, não é, professor Paulo Rabelo de Castro, que é o PIB, que diz o quanto que o país como um todo cresceu, o de 2025 vai ficar bem mais ou menos, né, professor? Pois é por isso que eu digo, também a gente não pode comemorar demais essa valorização de bolsa. Aliás, eu faço até um parênteses dentro do parênteses para explicar para você que quando a gente diz que algo valorizou muito, sempre em relação ao ano base. E como o ano base de 2024, o ano anterior a este, a Bolsa teve um desempenho péssimo, então, em 2025, não querendo desfazer o bom desempenho da Bolsa, ela teve um ótimo desempenho em cima de uma base muito baixa. Então foi um pouquinho mais fácil dizer que subiu bastante. Subiu bastante porque a base era um banquinho bem baixinho. Agora que ela já está bem no alto, no topo, é pagar para ver se em 2026 dá um outro salto como esse. E para isso o PIB, ou seja, o conjunto do que é produzido no Brasil pelos brasileiros, é que ajuda a Bolsa a se valorizar ou não. Quando o Produto Interno Bruto, o tal PIB, ele cresce bastante e acima, no caso do Brasil, crescer acima de 3,5% seria então uma boa surpresa. Nós vamos fechar com 2,2% de crescimento, ou seja, estão faltando aí mais de um ponto percentual para que a gente começasse a estar num nível de crescimento que a gente pudesse chamar de forte. A gente mostra que o país ainda tem muitos altos e baixos. Entre os altos está um ótimo desempenho, mais um ano de bom desempenho da agricultura, da pecuária, que nos ajuda a exportar mais, e o que explica, você lembrava bem, a valorização do real, ou seja, o câmbio ficou controlado em grande parte por conta dessa força exportadora, mas em compensação o PIB não teve o suporte da indústria, que andou meio de lado, e principalmente a atividade de comércio varejista, por conta das taxas de juros altos, as atividades de comércio tiveram um desempenho, vamos dizer assim, apenas mediano, de mediano a fraco. O que andou segurando um pouco, no final de contas, o tal PIB, foi o setor de serviços, onde exatamente esse gasto, inclusive gasto público, ajudou a sustentar as mais diversas atividades de prestação de serviços que ocorrem no país ao longo do ano. Então, esse é o conjunto do PIB 2025, crescendo cerca de 2,2%. E a surpresa para 26, se quisermos falar de 26 agora, é que a maior parte dos colegas economistas que contribuem para aquele painel de opiniões chamado Focus, está apontando um crescimento abaixo de 2% em 2026. Eu não sei se os meus colegas e as minhas colegas que também votam, são muito mal-humorados, mas o fato é que a RC Consultores está apostando diferente. Nós estamos apostando que o PIB no ano que vem pode estar até um pouco acima do que foi este ano. 2,3%, 2,4% é uma aposta que a RC faz para 2026. Boa notícia, né? Fica como um presentinho de Natal para quem está nos acompanhando, dizer que o mundo não vai acabar em 2026, pelo contrário, o governo vai até caprichar para gastar mais ainda, tendo em vista que ser um ano eleitoral. Então não estou vendo o presidente Lula nem o seu ministério fazendo uma contenção de gastos justamente em ano eleitoral. Óbvio que isso também vai contribuir para empurrar um pouco as atividades privadas para frente. Agora, professor, se de fato 2026, como um ano eleitoral, for um ano de gasto lá em cima, e vai ser, né? Nada indica que não será. Isso não joga contra a redução da taxa de juros?
Joga, entretanto, o Banco Central ele tem apenas uma variável que ele controla e que ele olha, que ele enxerga no modelo dele, que é o caminhar, a trajetória, o caminho da taxa de inflação. E como eu disse, esse caminho está apontando para baixo. A força da inflação é cada dia menor. E até que essa gastança de 2026 possa produzir mais uma pressão altista, é preciso que o câmbio ajude. Mas o câmbio, por enquanto, está muito bem comportado. É preciso que algum fator negativo de origem externa, eventualmente, também colabore para voltar a acender as brasas da inflação. De forma que o Banco Central, como eu disse de início, está deixando de ter o argumento básico de que a inflação ainda está muito fora de controle. Eles usam o termo desancorada, de forma que isso exige um agressivo tratamento de taxa de juros. Não. E aí eu vou entrar numa especulação. Sei que é uma especulação só adequada porque hoje é véspera de Natal, mas por isso vou fazer essa especulação. Acho que o Banco Central vai tentar dar um sopro de ajuda ao ciclo eleitoral. Apesar dele soltar atas, que são as suas explicações de por que está mantendo a taxa de juros tão altas, por enquanto, ele, na virada de 2026, vai começar a apresentar, vamos dizer, um outro discurso, uma narrativa mais favorável, a menos que apareça aí uma surpresa desagradável. Por exemplo, de repente, um veranico e uma frustração de safra grave, uma alteração climática extrema atrapalhando todo o andar da carruagem no agronegócio, aí tudo bem. Aí, neste caso, ele volta a ser conservador. Mas se não acontecendo um fato externo como uma guerra, uma outra possibilidade aí que nós estamos antevendo também, uma eventual invasão da Venezuela com repercussão aqui dentro, com uma chacoalhada no risco político internacional. Se a gente afastar esses aspectos negativos, a tendência básica é de continuada redução da inflação e, portanto, o Banco Central terá que começar a fazer um caminho de redução de taxa de juros. O próprio mercado, a gente sabe, já aponta que o Banco Central, lá no final do ano que vem, deve estar com a taxa de juros em 12%. Nós, na RC, achamos que essa taxa pode estar mais próxima de 10% do que de 12%. Ou seja, quem sabe o Galípolo dá um galope, né? E ele vai dar esse galope sempre sem dizer que está ajudando o presidente, né? Diga-se passagem, o Banco Central não ajuda presidente nenhum. O Banco Central cumpre direitinho o seu mandato, senão seria prevaricação. Mas a gente tem que admitir também, sejamos realistas, que por trás dos modelos do Banco Central tem um pouquinho também de arte, não é? Se fosse tudo apenas uma conta matemática, talvez nem precisasse de banqueiro central, não é? Bastava talvez uma máquina fazendo a conta e chutando, cuspindo a Selic da reunião, uma reunião que podia ser só com robôs, já que estamos na era da inteligência artificial. Por que nós temos gente sentada lá no Comitê de Política Monetária? É porque as pessoas, por cima da avaliação numérica, são capazes de enxergar situações e flutuações, e dentro desse enxergar situações e flutuações, pode enxergar que a situação está mais favorável, que a taxa de juros pode baixar com um pouquinho mais de rapidez, não é? Dar um empurrãozinho no estado geral das coisas, né? Favorecer, quem sabe, mais um pontinho ou dois. O fato é o seguinte, eu continuo achando
Thaís, que o país está mais para centro-direita do que para centro-esquerda. E nisso não vai nenhuma crítica, e você sabe que nós lá aqui no Jornal Gente somos estritamente não partidários, nós não temos que tomar partido de nem de A nem de B. O nosso partido é a verdade jornalística e a análise técnica isenta. Mas é preciso admitir os fatos das pesquisas políticas que estão surgindo e que mostram que há um cansaço com as administrações de esquerda. São administrações gastadoras, são administrações que não deram a resposta de investimentos que o país precisava. O governo até continua falando do tal PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, mas de PAC a gente não viu quase nada, está tudo empacado. Né? Então, de forma que o eleitorado, ele em princípio está mais para uma alternância de poder e buscando nomes. Qual é a dificuldade que a tal centro-direita tem, além de escolher um nome mais de consenso, que provavelmente nem haverá? É que a situação da economia, diferentemente do que os economistas mal-humorados pensam, ela é de regular para boa. E como eu disse, há elementos aí de favoráveis de custo de vida, de câmbio, de preço dos combustíveis e de situação de emprego que favorecem uma visão mais, vamos dizer, confortável do eleitor. Portanto, ele perde a vontade de contestar o governo que está aí e fica um pouco mais, vamos dizer, condescendente com a eventual manutenção de Lula. Isso vai tornar o pleito de outubro muito mais emocionante, porque, como eu disse, temos uma tendência de centro-direita, temos um coração indo para centro-direita, mas temos uma visão e um olfato e um paladar indo para a esquerda, tendo em vista a situação que o governo vai tentar formar em 2026. E ele tem um discursinho aí de isenção de imposto de renda, não é? Na realidade atinge muito menos pessoas do que ele afirma, que a grande maioria do povo brasileiro já não paga imposto de renda. Então ele não adianta dizer que a maior parte do povo brasileiro foi isento de imposto agora, não é? Que apenas uma parte da classe média baixa que deixou de pagar, e aliás com justa razão, porque quem ganha R$ 2.800 por mês não tinha razão de estar pagando imposto de renda. Então essa faixa sendo trazida para 5 mil era, aliás, uma bandeira que vários candidatos a presidente já levantaram no passado, o presidente Lula conseguiu aprovar. E a outra bandeira que está sendo levantada, que é a redução da jornada de trabalho com manutenção do salário, isso é de um populismo danado, porque eu também quero trabalhar menos para ganhar a mesma coisa, mas para isso a gente precisa, de alguma forma, ou se tornar mais produtivo, se tornar mais educado, mais capacitado no trabalho, de forma a ir galgando mais remuneração pelo mesmo pelo número de horas decrescentes, eventualmente. Né? Então, essa é a situação político-eleitoral do próximo ano. Professor Paulo Rabelo de Castro com a gente aqui nesse Jornal Gente, véspera de Natal. Professor, obrigada. Um bom Natal para o senhor, para a sua família, uma boa virada de ano e 2026 a gente volta aqui a nossa parceria no Jornal Gente. Com muito prazer e muita alegria, Thaís. Leve para sua casa também um carinhoso abraço. Deixo também para os nossos colegas aí de bancada, para a Sônia, para o Cláudio Humberto e para o Pedro, um grande abraço. Para o diretor Johnny Saad, para o Rodolfo, para o Eduardo Oneg, para a turma da Band News TV, a Lene, o Felipe Vieira, todos que fazem parte da família Band. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui, mas o principal membro dessa família
é você que nos acompanha aí no Jornal Gente e na Band News TV e que faz pacientemente a audiência para o nosso programa, para as nossas conversas. Eu queria dizer para vocês mais uma vez que 2026 será bom. Em 2026 o mundo não vai acabar. O clima extremo não vai nos engolir. E que nós temos é que ter paciência com o nosso semelhante, temos que ter amor, solidariedade, conter as nossas cóleras e expandir o nosso amor de forma que 2026 sorria para todos e que todos tenhamos no final de 2026, quem sabe, um novo amanhã político para o nosso Brasil. Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Até mais. Até mais.